Nas quintas-feiras nós estamos estudando sobre Deus e hoje nós vamos falar sobre Deus é infinito. O que podemos compreender sobre a infinitude de Deus? E o texto que nós estaremos usando inicialmente está no livro de Jó 11, verso 7 em diante. Olha só, meus irmãos, que é descrito aqui. Zofar, tecendo alguns comentários, ele diz o seguinte: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você pode fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vem a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Meus irmãos, aqui era uma indagação que um dos amigos de Jó relatava em relação ao estado de Jó. Tanto é que no capítulo 12, Jó, de uma certa forma, responde. Mas Zofar faz uma indagação muito interessante. Aqui a gente pode perceber essa doutrina que é a infinitude de Deus. Então esse é um atributo que Mark Dever coloca como se fosse um mega atributo de Deus, como se fosse algo assim muito, muito elevado. Então, diante disso, o que podemos compreender sobre a infinitude? Quando nós falamos sobre a infinitude de Deus, não há como nós limitarmos diante disso quem é esse Deus Criador. A verdade, meus irmãos, que é colocado dentro dessa concepção, desse mega atributo sobre a infinitude de Deus, é que não há como ver limites na perfeição de Deus. Deus não pode ser limitado em sua total perfeição. É onde entra justamente esse conceito. Se Deus é infinito, não há como enxergar a limitação da sua perfeição. Apesar que nós colocamos, que Ele é praticamente totalmente perfeito, mas o conceito é aqui que não tem como nós enxergarmos tão perfeito é esse Deus, porque por mais que conheçamos a Deus pela sua palavra, a verdade é que a nossa natureza, que é caída, uma mente limitada devido ao pecado, uma mente que foi prejudicada por causa da transgressão dos nossos pais, nos trouxe, meus irmãos, uma compreensão muito pequena em relação à grandiosidade de Deus. É fato que, por mais que Adão e Eva, os próprios anjos celestiais, que não se rebelaram contra Deus, não tem como mensurar a infinitude de Deus. Então, dentro disso daí, nós podemos perceber quão grande Ele é. Interessante, meus irmãos, que um teólogo chamado Stephen Charnock, ele fala que tudo que Deus Ele o é infinitamente. Ou seja, se Deus tem um atributo da onisciência, Ele é infinitamente onisciente. Se Deus tem um atributo como a onipresença, dentro dessa doutrina, Ele é infinitamente onipresente, onipotente, onisciente, presciente, Ele é bom. Então não há limites, não tem como nós mensurarmos os limites a partir dos atributos de Deus. Temos o conhecimento das ações, dos seus atributos, mas não há como a nossa mente trazer uma declaração exata dessa infinitude dele. Interessante, meus irmãos, que um teólogo chamado Máximo, que é o confessor, que era chamado confessor, isso justamente no século VII, é um teólogo da Constantinopla.
ele disse algo muito interessante também sobre esse atributo da infinitude de Deus. Ele diz que aquele que viu Deus e compreendeu o que viu, nada viu. Não sei se os irmãos entenderam a posição dele. Aquele que viu Deus e compreendeu o que viu, nada viu. Ou seja, não tem como perceber a magnitude da infinitude de Deus. Tanto é que quando nós falamos sobre infinitude, próxima quinta-feira, o presbítero Wesley Vieira, ele vai falar sobre o Deus imutável. Eu não lembro, Moisés, né? Eu acho que é imutável, né? Quando também se compreende sobre isso, que a imutabilidade de Deus está muito atrelada à sua infinitude. Não tem como, nos séculos dos séculos dos séculos, haver mudança, porque um dos atributos que ele possui é eternidade, é ser eterno, e dentro dessa eternidade nós não conseguimos compreender a infinitude que ele tem. Outro teólogo chamado John Flavel, falando também sobre a infinitude de Deus, ele relaciona 3 aspectos em relação a isso. Porém, são aspectos diferentes. Primeiro, ele fala que em relação à perfeição de sua essência, seu poder, sabedoria e santidade superam todas as medidas e limites. Então a sua infinitude supera tudo. Se a gente coloca um limite infinito, ele supera nossa visão de infinitude. Ele vai dizer também em relação ao tempo e espaço, isso é eternidade e onipresença, nenhum tempo pode medi-lo. É que eu vou usar um termo só para a gente entender sobre a infinitude de Deus. Nem a eternidade pode medir quem é Deus. Se a eternidade é algo que não tem fim, os irmãos estão entendendo? A eternidade, no nosso conceito de eternidade, é que não existe um fim. É aquela maravilhosa matemática que você vai calculando números infinitos. Nosso Deus, no seu poder, a eternidade não pode limitar e nem pode conceber um limite para isso. Ele coloca o terceiro aspecto, que em relação à sua incompreensibilidade, criaturas finitas não podem compreender o Deus infinito. Por mais que falemos, Deus é infinito, Deus é eterno, por mais que a gente tente mensurar, na verdade a nossa mente não consegue compreender. É incompreensível para nós humanos ter entendimento da infinitude de Deus. É incompreensível a qualquer ser humano, por mais que a sua inteligência, humanamente falando, alcance um QI altíssimo, como nós temos seres humanos com uma alta capacidade de raciocínio lógico, raciocínio assim, meus irmãos, fantásticos, né? Gente que são superdotadas, não há como mensurar. Volto a dizer e ser enfático, nem os próprios anjos celestiais, seja ele arcanjo, seja ele anjo mensageiro, serafim, querubim, ou todos os anjos reunidos, tem como mensurar a infinitude de Deus, porque a infinitude de Deus, na verdade, ela é incompreensível para nós, seres criados por Deus, ou até mesmo adotados por Deus por causa de Cristo Jesus. Diante disso também, um teólogo que nós chamamos de Bavinck, ele era um teólogo holandês, reformado também. Ele era um homem clérigo, muito conhecedor, muito estudioso. Ele diz o seguinte, e vai tentar trazer meus irmãos, outra compreensão sobre a infinitude de Deus, a infinitude divina, quando ele diz o seguinte: quando aplicada ao tempo, a imutabilidade de Deus é chamada eternidade. Quando aplicada ao espaço, é chamada onipresença. A infinitude nos ajuda a entender como a imutabilidade e eternidade coincidem, ou como a imutabilidade e a onipresença se relacionam. Ou seja, por mais que exista uma relação entre onipresença, entre eternidade e imutabilidade de Deus, Bavinck, ele fala que essa compreensão também foge muito, por mais que nos aprofundemos, nós não vamos conseguir entender por exato. Então ele vai, justamente, Mark Dever, no seu livro Deus é, e eu gostaria, meus irmãos, de indicar à igreja, e isso nós temos usado como base para as nossas doutrinas. Deus é, quem Deus é para nós. Ele vai
justamente trazendo que esse Deus é tão maravilhoso, a medida dele é profunda demais para compreendermos. Então a infinitude de Deus é o sentido mais sublime de toda a sua perfeição. Se nós o consideramos perfeito na nossa visão humana, essa longevidade desse Deus infinito nos traz que ele é muito mais perfeito do que a perfeição que nós conhecemos. A Bíblia também nos fala em Salmo de número 147, verso de número 5. Vamos ler Salmo 147, verso de número 5. O salmista, meus irmãos, ele vai fazer também uma colocação sobre a infinitude de Deus. Salmos 147, verso de número 5. Olha que texto precioso. Meus irmãos, quando a gente medita sobre quem Deus é fantástico, porque por mais que, graças a Deus, Ele nos deixou a sua palavra para que possamos compreender, e compreendemos muitas coisas a respeito de Deus, porque a sua palavra é suficiente para nós. A gente percebe que nós não adoramos um Deus qualquer, nós não servimos um Deus qualquer, né? Nós não estamos falando de uma pessoa que é uma pessoa normal, é um Deus que estamos falando. Olha só o que o salmista, fazendo uma adoração ao Senhor em forma de cântico e também escrita, ele vai dizer no verso de número 5: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir, o Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Então observa que no verso 5 ele vai falar que grande é o nosso Deus, muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O salmista falando sobre a infinitude também de Deus. Dentro disso, meus irmãos, da grandeza divina do nosso Senhor, todos os atributos de Deus que nós conhecemos, como bem falamos, Deus ele é muito mais perfeito daquilo que nós conhecemos, né? Apesar que, volto a dizer, que o nosso conhecimento a respeito de Deus já se torna, humanamente falando, algo suficiente para adorá-lo, mas é muito mais do que isso. Diante disso, aí nós vamos compreender por que existe dignidade no sacrifício de Cristo na cruz. Se Deus é infinito, Deus não poderia se satisfazer com qualquer sacrifício. Se Deus ele tem infinitude, não se pode compreender aonde existe o limite de Deus, aonde está o limite de Deus, porque não tem como compreender o limite. Volto a dizer, se ele tem atributo da onisciência, obrigado, Gerry, da onipotência, se ele tem um atributo, pode buscar mais, meu queridão. Mas, irmãos, olha, a igreja, os homens podiam padronizar o cabelo, sabe? Ali, não, Gerry, podiam padronizar. Então, se dentro dos atributos que nós conhecemos, Deus bom, eterno, onipresente, onisciente, presciente, é um Deus misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. E o conceito do Deus infinito, né, a infinitude de Deus, ele gera ainda mais perfeição dentro dos atributos de Deus. Volto a dizer, Deus não iria se satisfazer com a morte de qualquer pessoa. É por isso que na cruz não deveria morrer nem eu e você, nem um justo humanamente falando, por mais perfeito ou buscando a perfeição, honesto que fosse, benfeitor que fosse, generoso que fosse, poderia satisfazer a vontade de um Deus infinito. Então o que ele faz? Envia uma pessoa também com características o quê? Infinitas. Agora os irmãos compreendem quão perfeito também foi o sacrifício de Cristo para apagar a ira de Deus sobre os homens. Quando nós lemos que Isaías, Deus fala, Deus, né, se agradou. Por que Deus se agradou na morte de seu filho? Porque somente um Deus infinito que se encarna em homem poderia satisfazer, poderia, obrigado querido, poderia substituir-nos, porque nós recebemos a eternidade
Nós não somos, nunca fomos eternos, mas recebemos a eternidade. Nós fomos feitos filhos de Deus. O resgate de Cristo Jesus para nós, para o Pai, nos tornou pessoas que com uma vida eterna. Mas mesmo assim, nenhum ser humano poderia estar na cruz. Nenhum ser humano poderia morrer. Nenhum ser humano poderia estar ali morrendo por nós. Nenhum de nós poderíamos dizer para o Pai: está consumado. A não ser um Deus que encarna em homem, e também como em sua natureza, como um Deus poderoso, verdadeiramente Deus, com o atributo de infinitude, poderia morrer na cruz. E é isso que também dentro dessa doutrina sobre Deus é infinito, nós consideramos a dignidade de Cristo. A morte de Cristo foi digna de um Deus infinito. Jesus Cristo, ao ser morto na cruz, Ele dignifica também a morte, no sentido de que a partir da morte e da sua ressurreição, nos traz uma verdadeira graça, essa recebida por Ele, porque um Deus infinito, Ele é satisfeito por alguém que também, como natureza divina, é infinita. Então o Filho de Deus assumiu a natureza humana para realizar a obra de um mediador a favor de pecadores caídos. Então a eficácia da sua obra depende da dignidade de sua pessoa. Somente Cristo era digno. Interessante que Paulo escreveu aos Colossenses, que quando ele faz também menção à pessoa de Cristo, à dignidade da pessoa de Cristo, aprove Deus tem em Cristo toda a plenitude. E nessa plenitude está o quê? A consideração de que Ele foi digno, e Ele é digno. Não é à toa que nós vemos textos que tudo o Senhor se agrada de Cristo. Cristo fala, ó, quem para receber meu Pai precisa receber a mim. Eu sou o caminho, porque somente uma pessoa com características de infinito poderia levar-nos a um Deus infinito, a um Pai infinito. Somente Ele, como verdade, poderia nos levar à verdade de Deus infinito, porque nenhum ser humano poderia ter a capacidade de tal coisa. Somente Cristo, que é a vida eterna, poderia nos conceder uma vida dada por um Deus infinito. Então somente Ele, como um Deus também, verdadeiramente Deus, no atributo de infinitude, poderia nos levar a ter o conhecimento deste Deus Pai. E isso, meus irmãos, faz com que nos alegremos, porque não foi uma pessoa qualquer que morre na cruz, não foi uma pessoa aleatória, escolhido assim, sabe, na sorte, não. Foi um Deus homem que morre na cruz para satisfazer o desejo de um Pai infinito. Então, diante disso tudo, o que podemos entender também? Que Jesus, o Deus homem, morre na cruz. Ele morre por toda a humanidade. O Deus homem morreu. Não foi dividido a natureza humana da natureza divina na cruz morrendo. Deus homem morre. Diante disso tudo, o que também podemos entender? Que toda a ofensa que tínhamos contra Deus, por causa desse Cristo Jesus, Ele apaga a ira de um Deus infinito sobre nós. Ele realiza as obras redentoras, é trazida ao homem. Agora sim, o homem pecador, limitado, e por mais que um dia, como diz 1 Coríntios, quando Paulo fala, que o dia que Jesus Cristo vir nos buscar, receberemos um corpo transformado, receberemos um corpo glorificado. Mas esse corpo glorificado, ele não é um corpo que é recebido, que tem o atributo de receber a infinitude de Deus.
mas recebe a eternidade de viver plenamente com Deus. Porque a infinitude, meus irmãos, ele está acima de esse atributo, esse mega atributo, está acima de qualquer coisa que possamos receber, está muito mais além de tudo isso. Então, terminando, o que podemos aplicar, porque já teremos o nosso momento de assembleia. A doutrina da infinitude de Deus, ela nos traz grande alegria, porque nos assegura do perdão de nossos pecados, por causa da dignidade infinita do sacrifício de Cristo. Então, se hoje estamos salvos e plenamente salvos, sem haver erro nessa salvação, porque quando Cristo nos salvou, não há, meus irmãos, mancha de erro nessa salvação, não há dubiedade na salvação. Quando Cristo salva um homem, Ele não salva pela metade, porque Deus não se satisfaria de um homem que foi salvo pelo seu Filho, que também tem um atributo de ser um Deus infinito, poderia se satisfazer com isso. Então isso gera alegria no nosso coração, porque o seu perdão que é também um perdão poderoso de resgate. Então Cristo nos trouxe esse belo e maravilhoso sacrifício de uma dignidade infinita e nos salvou com muita dignidade. E não foi uma salvação, uma mera salvação, não foi uma salvação parcial, não foi uma salvação temporária, mas uma salvação eterna. Porque quando Cristo nos salva, meus irmãos, o seu sacrifício é pleno, eficaz e único, como diz o livro aos Hebreus. Se a morte de Cristo foi eficaz, então Ele não salva o ser humano pela metade. Não há como o homem ser salvo pela metade. Ele não vai subir pela metade. Ele é salvo por completo. E a cada dia mais nessa terra somos aperfeiçoados para o dia do nosso Deus, o dia eterno. E por fim, meus irmãos, o que podemos também aplicar sobre essa alegria que podemos receber? Que essa alegria, esse gozo que recebemos de um Deus poderoso, que se encarna em homem, também tendo o atributo desse Deus, o Deus Filho, esse Deus maravilhoso que encarna, Ele também nos trouxe garantias eternas e celestiais. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 49, vamos ler aí também, para que possamos compreender. 1 Coríntios capítulo de número 15. Verso de número 49. Está escrito o seguinte: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele nos garantiu a possibilidade, a partir do receber do corpo incorruptível,
de ter essa transformação, que um dia estaremos plenamente santificados em sua totalidade, com corpos transformados, poderemos contemplar um Deus poderoso e infinito em todos os aspectos. Por isso, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Nos manter fiéis a Ele e a sua palavra, nos manter fiéis até o final, e entender qual é a importância de nos santificarmos. Se Deus é infinito em todos os seus atributos, se não há limites para o seu poder, o fato dele ser imortal, o fato dele ter a eternidade, a infinitude, faz com que ele seja plenamente perfeito em tudo. Por isso nós, como seus filhos, resgatados por Cristo Jesus, devemos sempre buscar agradá-lo. E como podemos agradá-lo? Santificando as nossas vidas, deixando para trás as coisas do velho homem, não ressuscitando, meus irmãos, aquilo que nós éramos, porque esse Deus que é infinito, criou tanto céus como terra. Esse Deus infinito criou anjos, criou firmamentos, criou galáxias. Eu lembro que na quinta série, se não me falha a memória naquela época, o professor nos ensinava, o professor de geografia, quando geografia era geografia, porque hoje geografia é mais política do que espaço, né? Não sei se eu estou errado na minha... Hoje, quando se fala de geografia, se fala sobre política, né? Não se fala mais sobre territórios apenas, sobre localização, sobre o planeta em si. Mas eu lembro que o professor dizia: o universo é infinito, não tem fim, até o dia que a gente descobriu que toda a criação de Deus é finita. Por mais que existem galáxias e galáxias, há finitude na criação, mas não há finitude no Deus que criou. Toda a criação, ela pode ter um fim, porque Deus pode exterminar no piscar de olhos, no estalar dos dedos. Deus pode exonerar qualquer coisa. Se Deus, meus irmãos, assim quisesse, poderia fazer com que Satanás nunca existisse mais, porque ele é Deus e tem poder. Deus, meus irmãos, é um Deus tão poderoso, tão grandioso, que mesmo Lúcifer, né, mesmo até essa parte dos anjos pecando contra ele, isso não o preocupou, e nem o preocupa até hoje, nem abalou, não tirou nem fissura da sua grandiosidade. Vocês acham que Adão e Eva pecar, isso incomodou Deus? É claro que quando a gente olha para os textos bíblicos, né, Deus se arrependeu, Gênesis 6, né, que se arrependeu, Deus se entristeceu. É uma boa forma de entendermos que Deus não se agradou com o pecado. Mas Deus, meus irmãos, nada pode fissurar, nem que seja 1 milímetro da grandiosidade de Deus. Nada muda Deus, nada gera danos a Deus, nada neste mundo. Por isso, quando eu vejo as pessoas, aqui eu vou terminando, as pessoas que blasfemam contra Deus, pessoas, meus irmãos, que levantam ordens contra Deus, dizendo que não existe Deus. A Bíblia nos fala que Deus, em Salmos fala que Deus olha para as pessoas e ri da cara deles. Isso é piada para Deus, meu irmão. Isso é besteira. E a gente fica preocupado muitas vezes. É claro que eu me sinto muito insultado, o André humano, quando as pessoas tentam insultar a Deus. Mas Deus não pode ser insultado. A verdade é que Deus, ele não pode ser caçoado, como diz os mineiros lá. Deus não pode ser ironizado, porque nada abala 1 centímetro, 1 milímetro do que ele é. Abala a gente. Se alguém olha para a gente com cara torta, isso pode nos abalar. Se alguém, meus irmãos, não faz aquilo que a gente pede, isso pode nos chatear. Mas Deus, então precisamos entender que tudo que está escrito na palavra de Deus são linguagens humanas para entendermos o incontentamento de Deus ou o contentamento de Deus, para ajustar na nossa mente
a concepção do que agrada a Deus e que não agrada. Mas para Deus, que está acima de todos os céus, como está escrito na palavra do Senhor, nada abala aquele que criou todas as coisas e chama a sua criação de todas as criações que são finitas. Finitas. Então esse é o Deus que você busca, é o Deus que você adora, é o Deus que você serve. Não é um Deus qualquer, é um Deus que tem um atributo de infinitude. Por mais que nós tentamos mensurar o que é ser infinito, não teremos a compreensão exata da infinitude do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e somos gratos, ó Deus, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Ela, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Te louvamos, ó Pai, porque é um Deus tão infinito, infinito em todos os seus atributos, infinito e plenamente perfeito. Não há manchas no Senhor, não, como dissemos, ó Pai, não há fissuras na sua majestade, não existe engano. Tu és aquele, Senhor, que contempla a todos, é aqueles que nos conhece plenamente e sabes muito bem o que somos e o que haveremos de ser. Pai, pedimos a Ti que possamos de fato adorá-lo, crer no Senhor como é. Sabemos, ó Pai, que para buscar a Tua face é necessário buscar em santidade, que para, Senhor, servir a Ti com excelência é necessário ter o Teu Filho amado Jesus Cristo, porque somente Ele, Senhor, é quem pôde satisfazer em sacrifício e apaziguar o Teu furor para com o nosso. Pai, nós Te louvamos por Jesus Cristo, que foi plenamente digno de toda honra e continua sendo. Por isso, meu Pai, pedimos a Ti, dá-nos sempre o coração voltados ao Teu reino, e que possamos amá-lo, desejá-lo, querê-lo em todo o tempo, buscá-lo com alegria, com satisfação, não murmurando, mas com alegria buscando aquele que é Senhor sobre todos nós. É assim que gratos louvamos o Teu nome, e isso fazemos para todos sempre e sempre. Amém e amém. Fique de pé e receba a bênção apostólica. Nós queremos pedir que fiquem, por gentileza, os irmãos que são membros, teremos